Na RW Brasil. Batendo forte, com Mário Medalha. Já estamos com o mestre Medalha por aqui, vamos colocá-lo no ar, já está aqui com a gente. E aí, Medalha, tudo bem? Tudo bem, não é muito bom falar em mestre hoje, essa semana, né? Por quem? Por conta lá da... A coisa está meio confusa. Marcelo, antes de começar a falar em eu nunca futebol, vi tanta bobagem. Eu acho que está todo mundo errado nessa história. Né? Pois é, eu acabei de dizer isso em cima de ti agora aqui. Eu nunca vi tanta bobagem vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Impressionante. O que eu tenho dito aqui. A polícia fez a bobagem que fez, a reitoria a bobagem que fez, os estudantes fizeram as bobagens que fizeram. Eu fiquei impressionado, inclusive, falando em estudantes. Eu vi um pedaço do Conversas Cruzadas na RBS TV ontem à noite, se não me engano. Aquela menina estudante que foi lá representar os eu não assisti. É um discurso de 1970. Mal feito ainda, né? O palavreado, mas para não falar só nela. Tu estás falando... Ali era uma grande... Ali era uma grande confusão, uma grande balbúrdia, resultado do que aconteceu, né? Infelizmente. Tu estás falando de uma menina, eu acho que ela também falou às rádios. Eu fiquei impressionado com o discurso mal decorado. Ela é a porta-voz, né, dos estudantes. É uma coisa assim, além de ser um discurso antigo, é um palavreado sem sentido, sem substância, né? Mas fica só naquele discurso que é proposta, porque aquilo que a gente ouvia há muito tempo atrás, né? Que já está fora de moda, está em desuso e não se sustenta, que é pior. Mas para não falar só dela, né, Marcelo? Como a gente começou aqui o papo, foi tudo uma grande confusão, gerada por uma falta de habilidade de todo mundo. E que as coisas que foram assim se desmentindo momento a momento, né? Enquanto a reitoria dizia uma coisa, daqui a pouco ela estava desmentida por um documento. Enquanto a Polícia Federal, na voz daquele delegado nonsense, dizia outra coisa, ele não é delegado, ele é superintendente aqui. Também, daqui a pouco, ele acabava desmentido por atos e palavras. A estudantada também, né? Na medida em que se manifestava, quer dizer, o erro mais grave deles depois, assim, ao longo dos fatos, foi começar a proibir a imprensa de participar do que estava acontecendo lá. Estão falando numa audiência pública sem a presença de imprensa, que é audiência pública. Não sei que público é esse, né? Uma coisa absurda, coisa absurda. Está tudo errado. E eu tenho uma dúvida, Marcelo, eu não sei até onde vai ou pode ir essa blindagem do campus. Porque o que a gente ouve com frequência, está aí nos noticiários, não somos nós que estamos inventando, é que já houve estupro, morte, assalto, arrombamento de carro, roubo de carro, festas que invadem a madrugada e que incomodam a vizinhança, enfim. Eu não sei até onde pode ir essa blindagem. Quem que vai dar segurança dentro do campo? Eu não consigo captar isso, não consigo perceber isso. A polícia, eles não querem que a polícia entre lá. Não é? E aí, como é que fica? Eu não entendo. O problema é o seguinte: o campus não pode ser um país à parte, né? Com uma constituição à parte, com leis à parte, com comportamentos à parte, né? A gente não tem uma lei boa, não tem uma sociedade boa, não tem um país civilizado e tal, não temos. Bom, então não temos dentro do campus também. Vamos fazer o quê, né? Agora, esse sonho estudantil, ele tem que estar... Infelizmente, olha, tu já esteve, eu já estive em universidades e tal, em faculdades, no dia a dia e tal. A gente sabe que
que há muito de sonho, de imaginar coisas, de devaneios, de propostas, né? Este é o lugar de se fazer essas coisas. Agora, está dentro de um país, né? Eu quero te dizer uma coisa, inclusive, de uma certa maneira, eram tempos piores que a gente viveu na universidade. Nós não podíamos fazer isso. Né? Tinha que andar com o olho no padre e outro na missa. Né? Isso, para quem está nos ouvindo aqui, que tem 20 anos, 15 anos, 25 anos, saibam que aquilo que aconteceu esta semana na Universidade Federal era comum acontecer por qualquer reunião que a gente fazia para decidir qualquer coisa, para discutir qualquer coisa, né? Agora, não para isso aí, né? Não para isso aí. Eu lembro, Marcelo, que uma das minhas primeiras missões como repórter FOCA, eu estava fazendo um pequeno estágio na sucursal do Estadão em Porto Alegre, e houve uma manifestação que partiu ali da Faculdade de Filosofia ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma passeata, imagina, naqueles tempos, Marcelo. E eu estava lá como repórter. Eu fiquei, assim, paralisado, estarrecido, quando essa manifestação chegou no meio daquela rodoviária antiga que tinha em Porto Alegre, os ônibus estacionavam numa diagonal e não era fechada, era aberta. Era na rua, né? A Brigada Militar cercou os estudantes entre os ônibus, eles fizeram um cerco entre os ônibus, mas desancaram, não era borracha, era madeira, né? Desancaram a madeira na estudantada, mas desancaram. Então, esse pessoal hoje, eu acho que está confundindo as coisas, viu? E eu vou te dizer, viu, Mário, eu fico por demais triste com essa coisa. Eu tenho muito, não sei nem o que eu vou dizer, rapaz, mas eu fico muito triste em falar de estudantes, sabe? Porque, poxa, a gente se vê ali, né, cara? Quantas vezes a gente esteve naqueles lugares ali, fazendo aquelas coisas, mas, porra, o pessoal tá equivocado, tá dizendo as coisas atravessadas, não tá se renovando, né? Não tem opiniões próprias, né? É tudo um comportamento padrão. Uma frase só para isso. Eu, Marcelo, eu tenho uma frase só para isso, muito até meio simplório, mas enfim, é a frase que eu tenho. Eles não estão sabendo usar a liberdade que têm. Para mim, essa é a definição. É uma liberdade, e isto aqui tem que ser muito bem entendido, né? Porque daqui a pouco aparece um aventureiro aí dizendo que nós estamos aprovando a terminar a liberdade, não sei o quê. Não, muito pelo contrário, a gente está querendo valorizar essa liberdade que custou tanto, né, para a gente ter aí. Mas o fato é o seguinte, é que é uma liberdade sem conteúdo, né? E eles não sabem, na verdade, o que é repressão, né, Marcelo? Mas eu digo assim, tudo bem, vamos partir do pressuposto que não se fala mais em repressão. Nós estamos falando agora em discussão de ideias. Tá, tira a repressão, vamos discutir as ideias. Não tem. São coisas vazias. Outra, mal explicadas. Placas com erros de português, cara, dentro de uma universidade, né? Fascista, escrito errado. Não sabem nem o que estão dizendo, não sabem nem de onde é que veio a etimologia desse negócio e tal. Então tem pouco livro, pouco estudo, né? Pouca leitura. O negócio quase realmente nada. A gente vê as faixas, né? A gente vê a qualidade das faixas, a qualidade editorial das faixas, né? Você passa o olho nas faixas que estão lá, você vai ver, né? É um negócio triste de se ver. Marcelo, isso aí só abre campo exatamente para indivíduos como esse cidadão da Polícia Federal, né? Na medida que, do outro lado, ele não tem um embate consistente, é evidente que ele diz o que quer, faz o que bem entende.
Perde o respeito. Da mesma forma, a reitoria também. É. Isso é um problema antigo, a gente já sabe que isso acontece lá, né? Tudo isso acontece lá, e o campus é aberto, Marcelo, o campus não é fechado. Então, como é que você não vai policiar tem que iluminar mais, ilumina, mas só isso não vai ser. Não, o que eu acho, eu acho estranhíssima essa discussão, porque como é que não vamos ter maconha dentro da universidade se tem maconha na cidade toda? Mas toda a esquina que tu passas, eu caminho todos os dias na beira-mar, eu de vez em quando passo por grupos ali, estão sentados, dão um cheiro de maconha, odor de maconha. A gente passa por dentro desses carros aí no estacionamento, tu vê por dentro desses carros, essa gurizada está toda consumindo droga. Então, na universidade vai ser diferente. Então, o problema não é da universidade, né? E nós estamos falando de droga leve, né, Marcelo? Nós estamos falando de droga leve. Eu não quero passar aqui a ideia, eu disse isso na Guarujá hoje, eu não quero passar a ideia de que eu estou minimizando, achando que é normal o consumo de droga. Não, não é. Mas olha aqui, tem coisas muito piores acontecendo, né? Tem coisas muito piores. Eu também não quero ficar fazendo provocações à Polícia Federal aqui, que faz o seu papel, né? Mas eu acho que tinha lugar melhor para a Polícia Federal se atuar, se preocupar com com aquele aparato lá, né? E sem falar nesse rapaz aí, né? Esse moço aí de 35 anos, que é chefe da Polícia Federal em Santa Catarina. Veio do Rio de Janeiro, nem conhece direito aqui. Aí sai por aí a dizer essas frases aí que não cabem na boca de uma autoridade. O que é isso, né? República de maconheiro. Eu não gosto quando a conversa começa a pender para essa coisa de que o sujeito não é daqui, que não sei o quê. Porque isso hoje eu ainda ouvi, a meu respeito, inclusive, de novo. Tens razão. Uma bobagem. Isso não é um bom caminho, né? Eu ouvi de novo hoje que eu não sou daqui, que eu sou gaúcho, que não sei o quê. Mas o que eu quero dizer, Marcelo, é que, evidentemente, que nessa situação, nesse tipo de atividade, você precisa conhecer a realidade local. Você não pode simplesmente pegar uma metralhadora giratória e sair atirando para tudo que é lado. Você tem que conhecer a realidade local, da cidade, das pessoas, do modus vivendi. Enfim, é uma coisa... Mas isso, Marcelo, eu já vou, como se diz, enveredar pelo que nada, para mim hoje, nada acontece por acaso e as coisas não são segmentadas. Com certeza. Eu estava pensando essa semana que os nossos campeonatos estaduais estão no fim. Não é? Aqui nós estamos na semifinal, vamos apontar domingo o outro finalista, que um já é o Joinville. No Rio, o Rio está nas semifinais. São Paulo nas quartas, encaminhando para as semifinais também. Enfim, no Rio Grande do Sul vamos para as semifinais também. E aqui nós temos, né, o nosso mercado. Mas o que eu quero dizer, Marcelo, é que eu estou muito preocupado com a qualidade do que nós estamos vendo nos estádios. E eu estou falando isso não só em relação ao futebol que se joga dentro do campo. E como eu te disse, Marcelo, isso não é segmentado, não é? Isso é uma teia que faz funcionar esse entretenimento que é o maior do brasileiro, né? Nós estamos aí às portas de uma Copa. Eu estou preocupado com a qualidade de uma forma geral. Tenho visto os jogos em todos os estados e tenho observado com muita atenção, Marcelo, o comportamento não só técnico dos jogadores, mas também de questão de ética, questão dos jogadores, dos treinadores. Marcelo, o que eu estou observando é que nós estamos caminhando para estamos tomando um rumo muito complicado e muito perigoso. Por quê? Vou te dar um exemplo. Os treinadores, poucos têm formação suficiente, Marcelo, que possa tratar o seu comandado de uma forma civilizada.
Não, o negócio é na base do palavrão, do linguajar chulo, e sem um embasamento técnico, científico, qualquer coisa assim. Difícil, por exemplo, você achar hoje, nesse mercado de trabalho, um sujeito como o Parreira. Todo mundo tem a mania, nós temos a mania até às vezes de ridicularizar o Parreira, de achar que ele é meio presunçoso, mas não é, Marcelo. Claro, eu não quero tanto, Marcelo. Não quero tanto, mas pelo menos... Porque não, você trabalha como jovem. O Parreira, em relação ao que temos aí, é um intelectual, né? Exatamente. Nós temos o jovem, Marcelo. Você começa a trabalhar na base. Esse menino chega... Eu já falei isso aqui contigo, inclusive. Mas isso é uma coisa muito preocupante. Esse menino chega no profissional com um comportamento completamente distorcido. Ele aprende só a levar vantagem. Só como é que se diz? A fazer a coisa pelo lado ruim. Eles se jogam no campo, simulam lesão, eles atingem o adversário, dão peitada no árbitro, que também é um outro sujeito também mal preparado. Tudo isso assim, obedece a uma escala, não é? Que começa com as entidades, com a CBF, com as federações, que, aliás, são ocupadas por cidadãos que são eternos nos seus cargos, porque também só querem levar vantagem. Não há uma preocupação de organização, de administração. Enfim, Marcelo, é uma coisa que está nos encaminhando para uma situação muito perigosa e que, de um modo geral, está derrubando o futebol brasileiro. Além de nós termos a dificuldade hoje de segurar nossos craques, o que nós temos por aqui está chegando diante das arquibancadas com uma formação muito ruim. Isso eu acho muito preocupante. Tu sabes, o Marcos, tu estava falando disso aí, eu estou me lembrando agora, me dei conta agora disso. Eu ontem estava assistindo uma matéria na televisão sobre as reformas da Granja Comari, né, no Rio de Janeiro. 12 meses, fizeram um palácio aquilo lá, né? 30 suítes e tal. A maior delas é a do Felipão. E mostraram lá piscinas. E tem até uma piscina que tem uma janela embaixo da piscina para os fisicultores observarem os atletas dentro d'água. É uma coisa cinematográfica o negócio. Mas aí é o seguinte, eu não vi... Tem sala de jogos, videogame e tal. Né? Não vi uma biblioteca. Não tem um cantinho lá com duas prateleiras com os livrinhos ali. Não tem. Ou seja... Não, tem mesa para jogar carta. Tem, para jogar carta. Tem PlayStation. Tem. Aí passam jogando esses jogos de matar o dia todo, né? Videogame, né? Esses troços de atira. Marcelo, aí nós estamos falando da mesma coisa. Aí, né? Esse cara vai entrar em campo, né? É aí que nós chegamos, nós estamos falando da mesma coisa. Exato. É a formação do nosso atleta profissional. Sabe o que está acontecendo, Marcelo? O Michel Platini, que é o presidente da UEFA, que é um sujeito com nível, vamos combinar que não é o nível do Zé Maria Marim, não é? Eles estão pensando, a partir de 2018, numa competição europeia que vai nos isolar aqui, Marcelo. Eles estão pensando em fazer uma competição entre seleções, evidente, né, do continente europeu, que vai substituir esses amistosos nas datas FIFA. Vai ser uma competição oficial. E aí o que nós vamos fazer? Nós, brasileiros, argentinos, uruguaios, enfim, vamos fazer o que aqui? Vamos ter que jogar entre nós, que não vai ter mais data FIFA para nós fazermos amistosos. Eles estão pensando nisso para aprimorar exatamente o futebol deles, as seleções deles, não é? Claro, eu acho também que eles teriam que fazer, acho que esse intercâmbio não poderia faltar. Essa competição entre seleções vai classificar. Mesclando, né? Vai classificar para o Mundial, etc. Enfim, eles vão jogar num nível que eles já têm, né, Marcelo? Muito acima. Do jeito que a coisa está caminhando hoje. E nós vamos ficar.
E nós vamos ficar nessa chinelagem aqui, né? Vamos. E não há perspectiva, né, Marcelo? Isso que é o desesperador. O que está acontecendo? Assim, ó, tem uma voz aí, uma andorinha fazendo verão, e sabe-se lá até quando e como, que é o Romário. Né? O Romário tem batido forte aí nesse pessoal. Mas batido forte no sentido da corrupção, né? De fazer a coisa sem roubar e tal. É isso aí. Essa bola aí está quicando para ele também, entendeu, Marcelo? Mas tu vê que até nesse terreno aí, o que temos de melhor é o Romário, né, cara? Olha o que temos de melhor, né? Tudo bem, o Romário, eu acho, né? Que bom que temos o Romário contra a corrupção, contra essa coisa toda que está aí. Mas, tu vais conversar com o sujeito, não passa disso também, né? Nós tínhamos um jogador na Copa anterior, eu acho, foi na Copa anterior, o jogador, eu não sou especialista nessa matéria, mas me chamava muito a atenção, Leonardo, era isso? Sim. Leonardo. O Leonardo era bem acima da média. Ele jogou naquela Copa dos Estados Unidos. Aliás, isso mesmo. Uma atitude bem na contramão da sua formação, né? Ele deu um cotovelaço num jogador dos Estados Unidos, foi expulso, etc. Mas era um cara de nível, tanto é que virou dirigente na Europa. Ele virou dirigente na Europa. Pois é, então, né? Eu fico me lembrando. De manager do PSG, se eu não me engano. Eu fico me lembrando daquele sujeito lá e, puxa, nós podíamos ter, né? Essa gente ganha tanto dinheiro, né, cara? E podia estudar, podiam viajar, podiam adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Para se expressar melhor. Qual é a formação dos nossos treinadores? Pois é. Qual é a escola que eles frequentam? A escola da vida. É a única. E aí, daí eles vão, enfim. Eu relacionei as coisas, Marcelo, porque eu acho que elas não são segmentadas, sabe? Não são, não. Tudo é consequência. Isso aí eu até escrevi uma palavra aqui que a gente usa em outras áreas, né? Mas tem a ver. É holístico isso, né? É holístico. É o todo, não adianta. A universidade, o futebol, as nossas rádios, né? A nossa imprensa. Elas estão. Tá tudo muito parecido, assim, muito igual, né? Nós vivemos dentro de um mesmo país. Falasse universidade, Marcelo? Então, nós estamos falando da nossa Universidade Federal, então eu vou te dizer o seguinte: o campus esportivo da Universidade Federal está abandonado. Inclusive, há um material para uma pista sintética de atletismo que está depositada num ginásio lá, que está, por sua vez, está sem o ginásio, e está com o perigo de vencer, porque aquilo é uma borracha, aquilo é um material especial, aquilo tem um período para ser instalado. Ela é fabricada e tem um período, ela tem prazo de validade. Como tem a cola que tu usa naquilo. Entendesse, Marcelo? E está lá aquele campo de futebol lá da universidade, aquilo tem mato, como tem em outros locais da universidade. Eu não sei o que se faz em prática esportiva hoje, ou melhor, não se faz. Porque tu não consegue, Marcelo, eu não sei quantos alunos tem a Universidade Federal, tem 30 mil? 32 mil. Eu ouvi ontem esse número aí. Tu não tira uma equipe de lá, Marcelo. Tu não tiras uma equipe para participar nos Jogos Universitários Brasileiros, que eu cobri agora em Goiânia. Tinham 2 atletas da Universidade Federal. Um no atletismo, que é uma modalidade individual, né? E é muito por conta do atleta, e o outro no xadrez. Numa Universidade Federal que tem 32 mil alunos. Um horror. Então aí, acho que... E a gente sabe, né, que o esporte, além de ser inclusão social, ele agrega, ele educa, saúde, enfim. Vou estar chovendo no molhado. Então tá. O Mário, e a rodada, o Figueirense vai pegar uma pedreira, né, no domingo, né? Vai. Se entrar para empatar, vai perder o jogo, né? Eu já comentei isso, acho que contigo também. O problema é essa história do time que entra para empatar corre um sério risco. Né?
Ele começa, o time que entra com medo, pode dar muito campo ao adversário, fica aí jogando por uma bola, aquela tal da bola parada, que falam tanto, né? E o Figueirense tem um cara. Você estava falando do Parreira. No teu fundão aí eu estou vendo o Parreira, não é? Parreira aqui atrás, né? Entendeu, Marcelo? A sorte do Figueirense é que o Criciúma não tem um time muito homogêneo, né? Então o Criciúma precisa ganhar, precisa o empate certo do Figueirense. E o outro jogo, aí nós vamos falar de novo nessa história da cartolagem, né? O outro jogo é em Blumenau, que é o Metropolitano do Joinville. O Joinville precisa, acho que no mínimo, empatar para levar a decisão, o último jogo, para casa, né? Mas aí também tem outra lambança, né, que a federação fez, né, por conta do seu presidente, que é o ditador Mor, do futebol catarinense, mudou 3 vezes a data do jogo, esse jogo, sendo que isso aí já era para estar definido, porque essa rodada final, Marcelo, seria de qualquer forma decisiva. É muito difícil que não fosse. Então, o que deveria acontecer? Isso aí não teria discussão. Era marcar os 2 jogos para domingo às 4 da tarde, ou sábado às 4 da tarde, mas preferencialmente domingo para da televisão. Aí não, aí puxaram para sábado o jogo do Metropolitano, aí descobriram que não dava, porque foi um evento no SESI, não é? Sim. E aí passaram para domingo para 6h30, aí se deram conta que não podia ser em horários diferentes, né? Porque os dois jogos têm decisão, enfim. Esse é o nosso futebol. Samba do crioulo doido, né? Bastante. Então tá. Muito doido. Mário Medalha, vai assar uma carninha esse fim de semana ou não? Estou pretendendo. Tu sabes que Não, eu estou te perguntando porque eu estou me lembrando aqui do meu cardiologista, que é gaúcho lá de Alegrete, e ele me ensinou a fazer uma carne, qualquer que seja, churrasco, sem sal. Agora tu imagina uma coisa dessa, né? Sem sal? Não é, mas na verdade não é esse sal, esse cloreto de sódio que a gente usa aí, né? Ele me contou, eu não sabia disso, que existe um tal de cloreto de potássio, né? E que é uma alternativa, é salgado também, é um sal também, só que não faz mal o potássio. Encontra isso aonde? Como? Tu só encontra num supermercado, tá? É caríssimo, eu paguei R$22 por um saleirinho desse tamanhozinho. E ele é um sal mais fraco, assim, né? E aí é o seguinte, o segredo, segundo o cardiologista, é misturar. Existe assim no supermercado também essa pastinha de alho com cebolinha, né? Já tá pronta, né? Aí, tem um molho uruguaio chamado chimichurri, né? Pois é, tu pega esse molhozinho aí, bota esse sal de potássio, tu já tá salivando, né? Já tô vendo daqui. Falou em carne. Sexta-feira, 6h, quase 7 da noite, aí é sacanagem, né? Pois é, mas aí ele me disse assim, deixa marinando a carne, pode ser uma costela e tal, nessa alho, cebola e esse sal aí, esse sal de migué aí, né? E aí tu deixa marinando aí. Aí no outro dia assa a tal da carne. Diz que fica uma delícia o tal churrasco e sem prejudicar o coração. Tu não sabe o nome correto? O quê? Não sabe o nome correto desse sal? Não, o nome do sal é isso, é cloreto de potássio. Bom, então tem que ir numa farmácia. Não, é quase isso. Mas eu não tô pago para isso, mas eu vou te contar, porque eu andei procurando e só achei no tal do Angelone, tá? Só achei na Beira-Mar ali. E só tem uma marca também. E é desse tamanho. Custa R$22 um negocinho assim. Mais caro que a carne. Mais caro que a carne. A costela tu vai pagar uns R$40 aí, uma costela boa, né? Mas enfim, diz que é bom, né? Diz que é bom pro coração, o cara emagrece e tal. Vamos ver, eu tô pensando amanhã eu fazer, porque eu não consigo assar churrasco pra multidão. Sei. Eu fico intimidado. Sei.
entendeu? Ainda mais que na multidão. Mas que tu Na considera. multidão sempre tem um monte de palpiteiro, né? Sim, claro. A começar pelo fogo, o sujeito já começa com umas teses de como é que acende o carvão, não sei o quê, né? Então eu faço para mim e para mais alguém. Tá. Vou fazer para mim. Mas e tu pra considera a minha multidão. namorada. Tu considera a multidão a partir de que número de pessoas? Ah, 4 para mim já é multidão. Tá certo. Então tá. Eu já. Tem mais, além do palpite, tem o seguinte, né, Marcelo? Um gosta mal passado, o outro gosta bem passado, o outro gosta vou te pouco, contar. o outro faz cara feia porque tem muito sal, o outro Não, tem pouco. tu sabes que eu vou fazer essa carne só pra mim amanhã. Porque eu não quero passar Então, vergonha experimenta também. e depois me diz. Pois é. Aí se ficar bom, eu sou capaz de convidar algum amigo. Ou algum inimigo também. Dependendo do resultado do inimigo. Dependendo. Então tá. Tá bom, Medalha. Tá bom, Um abraço, grande bom final abraço, de semana. Bom fim de semana e vamos ver se a gente pode falar de coisa boa segunda-feira. Né? Não, Jogo vamos sem dar uma lambança, escolhida. Né? Jogo sem lambança, É. sem muito erro de arbitragem, e por aí. Então tá. Sem briga de torcida. Não, agora tu tá criando muita coisa também. Tu alinhaste um monte de coisa aí que. Todas juntas não, pô, escolhe uma. Tá bom. Aí fica difícil. Bom, eu escolho sem briga de torcida. Tá bom então. Tá bom. Uma lambançazinha aqui, um impedimento ali, um gol, né? Tal, mas sem briga, tá bom. Um abraço, Mário. Um abração, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos aí. Este foi o nosso Batendo Forte. Voltamos na segunda. Até mais.